Hoje nós encerraremos o livro, né, O Super Ocupado, do Kevin DeYoung. Trataremos sobre algo fundamental, um fechamento de ouro que o autor dá para essa questão da pressa, da correria, do não ter tempo para aquilo que é fundamental. E eu sei que talvez você tenha marcado algumas coisas muito... alguns dos pontos trataram direto ao seu coração. Então, o meu convite para você é, na próxima semana, nós teremos tempo em que você, durante a semana, vai pensar em um tópico ou um ponto que mais marcou você durante as aulas. Tenta voltar lá no canal, olhar as outras aulas se você não lembra de nada. Mas se algum ponto marcou você ou que te ajudou em algum ponto, compartilhe, porque a semana que vem será uma aula de compartilhar. Você não precisa falar na hora se você quiser, você pode passar para mim. Se você não quiser que eu fale o seu nome, eu não falo. Eu só quero salientar o que para cada um de nós ajudou sobre esse ponto de correria, sobre esse ponto de fazermos muitas coisas. O pessoal que está em casa também participando da mesma forma, né? Juntos olharmos qual ponto te ajudou a entender. Pode tirar a máscara, né? Qual ponto te ajudou a entender ou resolver algumas questões, né? E eu quero orar para a gente começar esse tempo agora. Eu vou pedir para alguém que está aqui orar. Quem pode orar para a gente? Irmão Samuel. Ora alto, que está sendo transmitido daqui, então eles vão ouvir também, por favor. Amém, amém. Correria, né? É o que a gente mais tratou esses dias, as semanas, no nosso tempo juntos aqui. Ter coisas demais para fazer. E a gente chegou à conclusão que muitas vezes nós temos mais coisas a fazer do que tempo para fazer as coisas, né? Essa é a situação de alguns. A situação de outros é, eu tenho muita coisa a ser feita, mas me falta disposição para fazer todas aquelas coisas, né? E nós entramos num ciclo em que a impressão que nós temos é que o desespero toma conta e a falta de motivação para dar o próximo passo, ele passa a imperar, né? Eu sei que vou conseguir fazer, talvez eu estou numa semana, eu sei que eu vou conseguir cumprir essa semana, mas não me dá vontade de ter uma outra semana, né? Tá bom, vai virar outra semana, eu terei a minha rotina, eu terei coisas para fazer, eu passo pela outra semana, e o que vai ter na outra semana? A mesma coisa, né? E quando eu sei que quando eu conseguir resolver os problemas ou as dificuldades que eu estou enfrentando agora, quando eu acabar com aquelas coisas, depois surgirão outras. E esse é o ciclo da vida, né? O ciclo da vida é para ser vivido, e a vida traz nelas coisas a serem feitas. A questão é, Deus te deu tempo a ser administrado. Para mim, o que muito marcou é a gente pensar, o livro não fala sobre isso, mas a conclusão que nós chegamos é que, assim como eu administro questões financeiras com a mesma importância, ou talvez até em alguns momentos com maior cuidado, acuidade, eu preciso administrar o meu tempo, né? O que é interessante é que com dinheiro eu posso, de alguma forma, fazer render mais. Tempo, não. Render mais ele não vai render, eu consigo administrá-lo melhor, né? Com dinheiro, com 2 você pode fazer 8, tempo com 2 você tem 0, porque já aquele tempo foi embora, né? Foi embora. 8 horas da manhã do dia 14 de novembro de 2021 você nunca mais terá. 9 horas da manhã do dia 14 de novembro de 2021 você nunca mais terá. 10 horas da manhã, você nunca mais terá. Isso não é trágico, né? Quando nós estudamos Eclesiastes, e a gente viu a questão do tempo, há tempo para todas as coisas, o autor ali, ele nos traz a ideia de que o tempo é o palco da vida, aonde eu celebro, eu atuo dentro da vontade de Deus. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E a sociedade que nós vivemos hoje nos leva a viver o tempo em correria. É como se eu estivesse do palco, de um lado para o outro, correndo, eu levo uma coisa para lá, 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 e eu não paro para contemplar a beleza da vida. Em suma, foi isso que nós tratamos em vários aspectos, né, o autor nos propõe ao longo do livro.
E hoje ele vai chegar em uma conclusão. Eu sei de uma coisa. Ele fala o seguinte: se você chegou até o capítulo 10 do livro, para quem estava lendo, eu sei que você conseguiu de alguma forma administrar seu tempo. Porque quando a gente não tem tempo, muitas vezes a gente não tem nem tempo de ler, né? Então o autor ele fala o seguinte: se você chegou até o capítulo 10, e eu digo a você que está aqui da mesma forma, se você tem acompanhado essas aulas, de alguma forma você tem tentado administrar o seu tempo a buscar aquilo que é coerente, aquilo que é excelente, aquilo que vale a pena, que são as coisas relacionadas ao reino de Deus e ao propósito dele para cada um de nós, né? Isso é fundamental. E hoje nós veremos sobre a coisa que você tem de fazer. Aí talvez você pense assim como eu pensei no começo do capítulo. Agora vem a receita do bolo, né? Número 1, você fará isso, isso, isso. Número 2, você fará isso, isso, isso. Número 3, até o número 7. Quando você chegar no número 7, o que você tem? Tempo. Uau, eu consegui resolver o problema da minha agenda. É só fazer o que o livro fala e o tempo vai... Não, não é isso. Não virá uma fórmula mágica sobre o que você tem que fazer ou deixar de fazer. E o meu livro aqui deu bug. Deixa eu ver se agora vai. Está abrindo. Tá dando pau. Vamos lá, a única coisa que você tem que fazer. Uma ética de Marta em um mundo preguiçoso à la Maria. Nessa frase, parece que tem alguma coisa de problema, não tem? Se você ler pensando biblicamente, parece que há algo que não encaixa com o que Deus fala, com o que Jesus fala para Marta e Maria. Né? Uma ética de Marta em um mundo preguiçoso à la Maria. Jesus trata de forma muito rápida com duas irmãs que eram amigas de Jesus, Marta e Maria. Ele trata da questão do tempo. E o que é interessante é que Jesus não estava ensinando somente a Marta e Maria enquanto essa história ela acontece. A gente vai ler essa história bem rápido. Jesus estava ensinando a mim e a você sobre aonde está o nosso coração. A gente vai entender que Marta ela não estava errada em querer fazer coisas, né? Porque muitas vezes surge a indignação. A gente fala assim: Senhor, peraí, eu não estou entendendo. Jesus está estimulando a irresponsabilidade. Ela estava fazendo o quê? Lembra da história? Eu vou ler a história aqui. Abre lá em Lucas 10. Eu vou ler do verso 38 até o verso 42. Lucas diz assim: indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Já pensou que honra hospedar Jesus? Eles eram amigos, mas é bom receber gente em casa, não é? Agora já pensou em receber Jesus? Jesus hospedando-se na casa de Marta. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta, a te procuras com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Lembrou dessa história? Marta e Maria. Marta estava correndo com as coisas da casa. Com certeza Marta não estava sendo desleixada ou ignorando a presença de Jesus.
né? Dentro da cultura, o ser um bom hóspede fazia parte da excelência, assim como para nós hoje, né? Mas ali investir tempo no zelo pela casa, a casa asseada e limpa, uma refeição bem feita, né? Se Jesus entrasse na cozinha de Marta, talvez não percebendo louça na pia, né? Tudo em ordem, ali Marta queria as coisas no lugar. E a impressão que nós temos é que, e não é isso que o texto diz, que Maria não estava nem aí para a paçoca. Se chega a hora do almoço, a gente pede um iFood, né? Pede lá, Maria, a gente vê o que Jesus quer, a gente pede um prato, entregam, né? E ela não estava nem aí com a situação. A gente vai chegar à conclusão que, na verdade, o que Jesus está ensinando é que Maria estava tão empolgada em aprender mais sobre Jesus, que ela soube colocar o coração aonde o coração realmente deveria estar. Talvez você diga, é fácil, nas aulas todas que nós passamos, né? É fácil para o pastor falar algumas coisas, né? Ele não bate o cartão às 8 e depois às 17, né? Não tem, ele pode usar o tempo dele para ler, estudar a aula do domingo, estudar a mensagem. Isso edifica, isso é uma coisa que traz, e eu digo, é bom, eu digo que é um privilégio isso. E talvez você dê a impressão que eu estou dizendo, ou que o livro diz, você tem que parar o que você faz e investir o seu tempo no reino. Para que trabalhar todo dia? Para que estudar? E a questão não é essa, porque Marta precisava fazer alguma daquelas coisas. Assim como nós precisamos fazer coisas que roubam totalmente o nosso tempo. Coisas que ceifam de nós a disponibilidade de ter tempo para fazer talvez coisas que nós gostaríamos de fazer mais. Marta, ela não estava fazendo nada errado. A Bíblia nos ensina, por exemplo, Romanos 12:7 fala assim, deixa eu abrir aqui, ele diz o seguinte, cada um de nós, falando sobre os dons espirituais, se alguém tem um ministério, dedique-se ao ministério, o que ensina, esmere-se no fazê-lo. O ministério traz a ideia de serviço ali, se alguém tem o dom de servir, esmere-se no fazê-lo. Eu vejo talvez em Marta, o dom que alguns dos irmãos têm hoje do serviço, né? Quando a gente vê alguns irmãos que têm o dom de serviço, o dom espiritual de serviço dentro da lista de dons, são aqueles irmãos que, por exemplo, a gente vai ter um almoço com a igreja. Aquele irmão, enquanto tem duas irmãs ali sentadas num canto conversando, tem uma que levanta, ela começa a olhar que a mesa não está no lugar, ela vai arrumar a toalha, a hora que ela acaba a toalha, ela vê as outras conversando, ela vai procurar uma vassoura, porque tem um canto que está sujo, ela vai varrer aquilo, e aí ela percebe que na cozinha tem uma irmã que está lá lavando umas louças que ficaram, ela vai lá e ajuda, e as outras duas estavam conversando. Quem tem o dom de serviço não se incomoda com quem não ajuda, porque ele tem de Deus uma disposição diferente de fazer, de servir, e ele está ali para ajudar, porque aquelas irmãs que estavam conversando, talvez uma estava ouvindo o problema da outra, né, com dom de misericórdia, e orando com aquela irmã. Assim é o corpo de Cristo, né? Então, quando nós olhamos a situação, dá a impressão de que Marta estava fazendo a parte dela de servir, e Jesus não ouve, parece que não estava nem aí. Mas eu diria uma coisa, nós precisamos das Martas. As Martas, elas fazem parte do mundo louco de hoje, um mundo maluco. E a ética de Marta é o que precisa ser ajustado, não o serviço de Marta. Trabalhar faz parte, lavar a louça faz parte, bater cartão faz parte, reuniões e mais reuniões fazem parte. Ter protocolos a serem cumpridos dentro de uma ordem fazem parte. Então o primeiro conselho para hoje não é elimine protocolos, elimine a sequência dos seus afazeres, acabe, limpe a sua agenda se não tem como fazê-lo. A questão é, como ter ética de Marta em um mundo sem Marias? Em um mundo sem Marias. A impressão que nós temos é a preguiça de Maria. E o que Jesus não está te convidando é pedir a conta do seu serviço e evangelizar na Praça da Sé. Ai, Deus falou no meu coração, não vou mais trabalhar. Chega disso, esse mundo vai ficar, as coisas daqui ficam, eu vou evangelizar no ônibus. Então você pega o ônibus 5:30 da manhã aqui no Rio Pequeno, vai até o Ipiranga evangelizando quem está do seu lado, volta evangelizando, depois você vai de novo, aí no final do dia você evangelizou 20, amém por isso? Amém. Aí no outro dia você faz a mesma coisa e evangeliza mais 20, daqui 2 meses sua poupança se tem acabou, e você não tem o que comer, aí você vai começar a visitar os irmãos e fazer igual em Tessalônica, né? Paulo fala, se quem não trabalha, não come. A gente precisa trabalhar para comer, para se vestir, para viver. Isso faz parte da nossa rotina. A questão é
a melhor parte. A melhor parte. Jesus fala para Marta ali, Maria escolheu a melhor parte. O verso 40 de Lucas 10 tem uma das palavras mais importantes dessa história. Qual palavra você escolheria aí? Não está errado, tá bom? Porque vai ter da sua maneira, do seu encarar do texto. Mas que palavra você escolheria do versículo 40, quando a gente fala de Marta? O que você diria? Ela estava usando o tempo. Certo. E que palavrinha do verso 40 a gente pegaria? Eu queria que os irmãos vão ficar em duas aí. Agitada. Eu usaria essa também, Angélica. O autor propõe essa. Marta, o problema não é estar ocupado. O problema não é estar ocupado. Quem aqui não tem nada para fazer essa semana? Quem aqui não tem nada para fazer amanhã? Amanhã é feriado, talvez você vai falar, escolhi não fazer nada. Tá bom. Terça-feira. Quem aqui não tem nada para fazer na terça-feira? Todos nós temos coisas a fazer. Ocupado faz parte. E se você é ocioso, a Bíblia fala, vá procurar o que fazer. Vá procurar o que fazer. Uma vida de ociosidade é problema. Marta estava ocupada. E se o problema fosse estar ocupada, a Bíblia entra em contradição. Mas a palavra ali, agitada, é que se torna o problema. O texto fala que Marta agitava-se de um lado para outro. Ela estava agitada, o coração dela estava acelerado, né? Como se ela visse problema nas coisas que estavam acontecendo, no excesso de coisas para fazer, e olhando a pilha de louça, olhando o almoço que precisava sair, olhando, ela tinha que falar com a vizinha. O jeito que às vezes a gente se sente na semana. Marta estava agitada. Marta estava agitada. Jesus olha para ela e ele diz o seguinte no verso 41, Marta, andas inquietas, é isso que ele fala? Andas ansiosa e inquieta, mas quantas vezes ele chama Marta? 2 vezes. A gente não sabe a expressão que Jesus quis dizer. Alguns olham e pensam que talvez Jesus estivesse irritado. Marta, Marta! Porque aqui, no contexto e na cultura, repetir o nome traz a ideia de intensificar a emoção. Mas há de se pensar que talvez Jesus quisesse dizer, Marta, Marta, o que você está fazendo, Marta? É como se ele quisesse que Marta realmente prestasse atenção no que ele dizia. Há algumas outras situações em que os nomes são repetidos, né? Por exemplo, quando se aproximam de Jesus, em Lucas 8, falam, mestre, mestre, eu estou chamando a atenção. Ó Jerusalém, Jerusalém, trazer a atenção, eu estou chamando a sua atenção. Miriam, Miriam. Sabe quando você fala o nome 2 vezes? Jesus olha para Marta e fala, Marta, Marta. A impressão que nós temos ali é que Jesus queria que Marta enxergasse a melhor parte. Quem pode ler ali, por favor? Não dá para enxergar, gente? Eu enxergo daqui lá para o fundo. Vocês vão tudo fazer consulta com o oftalmo direito. Era o que Marta pensava. E parece que Jesus estimulou isso. Mas, na verdade, a gente percebe que ele estava servindo conforme a Bíblia ordena. Precisamos de Martas, precisamos de servos que sirvam. Servir faz parte, trabalhar faz parte. Na verdade, Jesus queria que Marta enxergasse como a sua irmã o fazia. A questão não está no ocupado, mas em qual olhar eu tenho tido para as situações. A gente muitas vezes, como o Tito fala, escravos das paixões mundanas. Né? A ocupação, ela vira um vício. A ocupação vira um vício.
E o desenfrear-se, ele toma conta do nosso coração e parece que acelera a gente em alguns momentos, que a gente fica como Marta, inquieto. O inquieto ali não é somente em movimento, mas em movimento incomodado. A gente fica ansioso, a gente fica... Então o conselho é, se você tem vivido inquieto, se você tem se inquietado, como fala aqui, agitado, você precisa parar para repensar. Talvez você não tenha a opção de parar de fazer as coisas, mas você precisa parar para refletir sobre as coisas. O exemplo de Maria não é um chamado para a vida contemplativa em algum claustro, mas é forte lembrete de que temos de manter as primeiras coisas em primeiro lugar. Estamos todos muito ocupados, mas não com aquilo que tem maior importância. Mas não com o que tem maior importância. Quer falar? Uhum. Parada. Exato. Faça a mesma coisa que incomoda ela aquilo, né? Legal, ótimo. A gente vai chegar lá enxergando o seguinte, que quando a gente está com o coração centrado onde deve estar, a gente sabe onde está a prioridade. Se a gente se incomoda com quem não está fazendo o que a gente está fazendo, é porque a gente está errado. Quando há um incômodo e a gente se coloca, como o pastor Marcos colocou, se a gente vira referencial para os outros, a gente não está colocando referencial em quem deveria estar. Quem era o referencial dentro dos 3 personagens da história? Jesus. Era para Jesus que Marta deveria olhar. E ela estava olhando naquele momento para Maria, como o pastor falou. E o exemplo de Marta não é um chamado para a vida contemplativa em algum claustro. A chamada não é para você ficar sentado o tempo inteiro ouvindo mensagem no YouTube. O tempo inteiro, o dia inteiro sentado ouvindo música. Não, o chamado não é esse. Mas é forte lembrete de que temos de manter as primeiras coisas em primeiro lugar. O coração deve estar em primeiro lugar. E é lá que a gente tem que olhar. Eu não imagino que Deus está olhando de cara feia quando você tem sua semana corrida, porque a impressão que dá muitas vezes é que estar ocupado se torna pecado. Estou fazendo muita coisa, eu estou em pecado, aí vira um peso a mais, porque eu não tenho como fugir da minha agenda, eu não tenho como fugir dos meus afazeres, e parece que Deus está como um zangão olhando lá do céu para a minha cara emburrado, falando, você não está sabendo organizar o seu tempo. E você fala, Senhor, mas eu tento, mas é muita coisa. Quando não é do trabalho, é de casa. Quando não é de casa, são as cobranças de amigos, de família, de coisas para fazer. E parece que a agenda nunca acaba. Não, Deus não está olhando lá do céu emburrado para você. Mas eu sei de uma coisa. Deus sabe quando o nosso coração não tem buscado a melhor parte. E é aí que está o problema. Na melhor parte. Como entender entender sobre a melhor parte? Pergunta para você agora. Qual a sua melhor parte? Qual a sua melhor parte? Pode falar, pastor. Perde o tempo olhando e não faz o que tem que ser feito, né? Muito bom. Se a gente fosse olhar na sua semana, o que foi a melhor parte da sua semana? Qual foi a melhor coisa que aconteceu na sua semana? Não precisa falar. Se alguém filmasse a sua semana o tempo inteiro, tá bom? Não é exposição de pecado, mas exposição de prioridades. Se alguém filmasse a sua semana e percebesse a intensidade do seu coração, aonde foram os melhores momentos? Talvez a sua semana incluiu passar roupa, dobrar roupa, fazer reuniões, colocar a criança para dormir, escovar o dente de criança, ou ligar para o filho, levar o filho para algum lugar. Eu não sei. Teve muita coisa na sua semana, mas qual foi a melhor parte da sua semana? O que foi o centro da sua semana ali que você fala, esse foi o ápice de cada um dos meus dias? O autor, a partir de agora, vai concluir falando sobre devocional. É por isso que são chamados de devocionais. Pode falar, irmão Manuel.
Perfeito, irmão. Perfeito. O irmão Manuel, para quem está em casa, ele compartilhou sobre o melhor momento da semana é quando você pode parar no final do dia, aquele silêncio e ter o tempo na presença de Deus. Né? E esse é o ponto. O que é um devocional? Né? E o objetivo agora não vai ser te ensinar a fazer devocional, porque você pode me ensinar isso. A gente já sabe quanto você já não ouviu sobre isso. Eu diria que o devocional, quando a gente cita sobre ele se torna talvez até uma fortaleza do legalismo para alguns, porque a gente tem a ideia de que fazer devocional é cumprir protocolos. Sei lá, eu preciso ler a Bíblia em um ano. Então é o que ele cita aqui, a leitura da Bíblia em um ano. Então eu tenho que ler a Bíblia em um ano. Então eu tenho que ler 5 capítulos hoje, porque ontem eu li 4, e outro dia eu li 3. Então começa a virar um sufoco para a gente, e aquela regra que eu preciso cumprir, não vira um tempo na presença de Deus. Não vira um tempo na presença de Deus. Não é agora não é a gente medir quanto tempo é um devocional. Eu sei de uma coisa, quando você gosta de estar com alguém, você quer fazer o quê? Estar com alguém. Não importa se você vai dormir mais tarde, mas você tenta dar um jeito de estar com a pessoa. Você tenta dar um jeito de investir tempo ali. Quando é com Deus, se você começa com 5, você vai buscar 15. Talvez você consiga fazer 1 hora de tempo com Deus. Eu digo uma coisa, irmãos, eu conheço irmãos preciosos e valorosos que não têm tempo, mas não fazem menos do que 1 hora de tempo com Deus. Encontram tempo. Prioridades, a melhor parte. O irmão Manuel citou algo sobre o meu tempo com Deus me dá tranquilidade para enfrentar a vida ocupada, para enfrentar os dilemas, para enfrentar os problemas, e aqui eu estou aumentando coisas dentro do que ele falou, para enfrentar a agitação que o seu coração está passando, não vai ser resolvida, talvez, eliminando itens, porque talvez você não pode fazer isso, mas ela será minimizada e ajustada no tempo que você investe com Deus. Como você para ter esse tempo de Deus, com Deus? Nenhuma única prática oferece maior paz e disciplina do que quedar-se aos pés de Jesus. É o que fala ali no slide. Prostrar-se aos pés de Jesus é a coisa que mais traz paz e tranquilidade, mesmo diante de uma vida agitada. Não se cobre sobre o quanto fazer, mas sobre a qualidade de tempo que você tem ali. Talvez num dia você vai separar 20 minutos e 10 desses minutos serão de olhos fechados, contemplando a grandeza de Deus. Começar à noite a gente vai falar sobre gratidão, Colossenses 3 ali, tem 3 momentos que falam de gratidão, e a gratidão ela começa com contemplação, hinos diante de Deus. Talvez você vai parar ali, você vai na sua mente começar, grandioso és tu, Senhor, e você vai colocar talvez um hino para tocar e vai meditar na letra daquele hino por 5 minutos, um hino que fala sobre os atributos de Deus, não sobre o que você quer, sobre quem Ele é. Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, como o Senhor é bom, e você vai contemplar aquilo por 5 minutos, olhando e pensando na pessoa de Deus, em quem Ele é. Gente, investir um tempo observando quem Deus é, elimina qualquer medo das coisas daqui, porque quando a gente enxerga o tamanho do nosso Deus, o poder do nosso Deus, tudo vem ao chão, tudo se minimiza. Talvez as preocupações do nosso coração, elas são resultado de um eu grande demais, e um distanciamento do Deus grande, poderoso e suficiente, e há um vácuo entre nós, e as agitações da vida parecem ser um problema, mas os problemas não são as coisas que eu faço, mas como eu tenho encarado e como eu tenho feito. Então o meu desafio para você a partir de hoje é: não durma um dia sem investir tempo com Deus. Quantas vezes você já não ouviu falar disso? Mas tem falhado às vezes, não tem? Talvez a grande maioria. Eu sei que a igreja contemporânea tem sofrido muito com o cristianismo, porque tem buscado coisas que o cristianismo não promete, porque não conhecem o Deus da palavra. A única maneira de descansar no Deus da palavra é quedar-se aos pés de Jesus, como Maria fazia.
A questão é que Maria escolheu a melhor parte, e a melhor parte é prostrar-se diante do Senhor, ajoelhar-se diante dele. Existem poucas coisas que demonstram mais nossa dedicação a Cristo do que o fazer prioritário o nosso tempo com Ele a cada dia. Há uma citação aqui de um teólogo contemporâneo, Riley, ele diz o seguinte: dentre todas as evidências da verdadeira obra do Espírito, um vigoroso hábito de oração particular é um dos que mais satisfazem. Presta atenção nisso. Um homem poderá pregar por motivações falsas, poderá escrever livros e fazer excelentes palestras cristãs, parecendo dirigente em boas obras e ainda ser um Judas Iscariote. Mas raramente um homem entra em seu quarto e derrama sua alma diante de Deus em segredo, a não ser que isso seja muito sério. Você pode dar aula no EBD, você pode vir para a igreja todo domingo. Isso muitas vezes pode fazer parte de um legalismo, de uma aparência. Nós somos condicionados. E se você foi condicionado por 4 anos a vir à igreja de domingo, não há pandemia que vai tirar isso de você. A preocupação não é com a igreja que não voltou ainda, porque já quem é crente volta. Volta. Mas às vezes a gente vem para a igreja por obrigação. A gente cumpre protocolos cristãos. Você tem um ministério, seu ministério é servir em alguma coisa, você vai lá, você vai fazer aquilo, sempre. Você vai preparar aulas, você vai falar bonito, mas a vida com Deus é a única coisa que ninguém mais vê. Ninguém mais vê. Entra no teu quarto em secreto, se tranca lá, e o tempo que você investe ali, só você e Deus sabem. Só você e Deus sabem. As pessoas sabem se você ora na hora do jantar. As pessoas sabem se você talvez fala sobre Deus, mas as pessoas não sabem sobre como vai sua vida com Deus. Isso é secreto. Você pode estar com a Bíblia aberta o dia inteiro, em algum lugar, e cumpriu o devocional lá, cumpriu a leitura anual. Está acabando o ano, você está adiantado. Mas seu coração pode estar frio e distante de Deus, porque você está igual Marta, perto de Jesus, mas lavando louça nos seus propósitos eclesiásticos. O chamado de Deus é: senta aos pés de Jesus, ouça o que o mestre tem a ensinar, lá é o melhor lugar, lá a melhor parte. O Senhor mesmo coloca um selo sobre a oração como a melhor parte da conversão, como a melhor prova da conversão. O selo da conversão de verdade é o tempo que você tem diante de Jesus, conversando com Ele. Se você não tem tempo e não prioriza nunca um tempo com Deus, reveja o seu Salvador dentro dos seus conceitos. Reveja se Deus realmente é fundamental na sua vida. Porque um cristão de verdade não tem como ser cristão sem parar para investir o tempo. Nós precisamos gastar mais tempo com Jesus. Mais tempo com Jesus. Mais tempo realmente escolhendo a melhor parte. Eu diria que, se a gente começar a procurar fazer isso, há alguns livros que falam sobre otimização do tempo, eles falam o seguinte: muitos deles tratam de assuntos e o foco sempre fica no seguinte: você precisa centrar uma coisa na sua vida. Isso não é livro cristão, até livro secular. Como otimizar tempo? Você precisa ver o que é prioridade. Prioridade número 1. Então eu coloco a minha prioridade número 1 da minha vida e eu vou encaixando as demais coisas de forma a colocar o que é prioridade em excelência. Então, se a minha prioridade número 1 é ser um bom funcionário, o que eu vou fazer? Eu vou priorizar não me atrasar. Então eu sei que se eu corro o risco de ter um pneu furado ou um ônibus perdido, o que eu vou fazer? Eu vou chegar meia hora antes no trabalho, para poder parar ali, chegar com tranquilidade, poder ter um tempo de sentar com calma antes do trabalho para começar a poder fazer bem feito. Se o meu trabalho é a minha prioridade, eu quero fazer aquilo com excelência, eu vou procurar ir aciado. Eu vou pentear o cabelo antes de ir, eu vou chegar com uma aparência que olhem para mim e falem: ó, você está ajeitado, você está alguém... Tudo que nós fazemos vai ser focando ter aquilo com excelência. Agora a questão é: por que nós falhamos no tempo com Deus? Por que essa semana você dormiu alguns dias sem ler sua Bíblia e orar? Porque não são prioridade. A falta de tempo não é resposta. É o que Kevin Young chega à conclusão. Se aquilo for a nossa prioridade, talvez você vai dizer o seguinte: eu vou tentar dormir um pouco mais cedo. Você vai falar: não dá. Dá sim. Dá. Talvez a série está sendo mais importante do que a Bíblia. Você vai falar: chega à noite e eu não consigo ler. Mas se você começar a criar o hábito de dormir 40 minutos mais cedo, você consegue?
levantar 40 minutos mais cedo. Talvez de manhã você consiga ler. Você vai começar a priorizar menos tempo em rede social, olhando o que aconteceu na semana na vida dos outros. Não é um problema. Isso faz parte da conexão que nós temos como mundo hoje. Mas, se aquilo é mais importante do que um tempo com Jesus, o tempo com Jesus não é prioridade. O desafio que a gente vai concluir com esse livro é: coloque como selo de primazia, número 1 da sua vida, o seu tempo com Deus. Você vai conseguir se ajeitar para ter aquilo com qualidade. Porque nós somos seres inteligentes. Mesmo que às vezes não pareça, você é. Estou brincando. Nós somos seres inteligentes. A gente consegue priorizar em volta o que é fundamental e a gente consegue saber o que vai aproximar a gente de verdade do que é fundamental na presença de Deus. Olhe para a sua agenda. Tire o que você pode tirar, se precisa fazê-lo, para conseguir ter esse tempo de verdade com Deus. Dentro disso, ele fala o seguinte, sobre colocar o tempo com Deus e diminuir o tempo. Pense, por exemplo, no que aconteceria se você tornasse seu único alvo firme e resoluto, gastar todos os dias mais tempo com a palavra de Deus e em oração. Provavelmente você resolveria que precisa ir para a cama mais cedo para ter tempo de manhã para leitura e oração. E por que dormir mais cedo, você terá maior cuidado com o que come tarde da noite. E pensaria 2 vezes antes de assistir um programa que não tem a mínima intenção de ver, ou remexer na internet por 30 minutos sem nada especial. Com isso você vai se sentir menos estressado. Um conselho que eu dou: à noite, 1h30 antes de dormir, não faça nada agitado. Você vê aquele filme de ação e vai dormir, você não dorme bem. Você fala: eu durmo, não dorme. Você pode dormir, mas você vai dormir melhor se você parar e fizer coisas mais tranquilas. O chazinho de camomila da vovó ainda resolve. Um pouco antes, um banho quente. A gente precisa ter noites saudáveis, noites de sono. Essa ocupação demais. Se você tem tido insônia porque é muito agitado, uma coisa que pode ajudar, em muitas situações ajudam, 1 hora antes de dormir, coloque uma das últimas coisas do seu dia, o seu tempo com Deus. Você vai tomar um banho, um dia mais frio igual hoje, um banho quente. Você vai tomar um chá, você vai sentar na sua cama e você vai ler, ter o seu tempo com Deus na palavra. Você vai orar e você vai deitar para dormir. Eu garanto para você que você vai dormir melhor do que se você tivesse ficado agitado, discutido com o marido, brigado com a criança, viu um pedaço de uma série e deitou para dormir. Você vai dormir muito melhor no primeiro. Isso é estudo, e a palavra de Deus ela fala sobre isso. Em paz me deito e logo me pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em tranquilidade, em descanso. É o Senhor quem traz a tranquilidade em um mundo ocupado. Marta poderia estar ocupada, mas ela saberia priorizar o que deve ser priorizado se ela não estivesse agitada. E a única maneira de não estar agitada seria colocando realmente a sua vida diante do Senhor. A vida que desejamos é a vida que realmente necessitamos. A vida que você deseja com Deus, pensando nisso que nós acabamos de conversar, é a vida que realmente você necessita, é a vida que você precisa diante de Deus. O livro de Lucas, para a gente terminar, Lucas 10, um pouco antes da história de Marta e Maria, há 2 episódios que acontecem. O primeiro é, Jesus manda 72 discípulos expulsarem demônios, curarem, resolverem uma série de questões em seu nome. E aqueles homens, eles saem, eles voltam cumprindo a missão com excelência. E eles falam, até os demônios tremeram com o que a gente fez. Jesus até cita lá no meio do capítulo de Lucas 10, dizendo, eu vi Satanás caindo como um relâmpago do céu, porque o trabalho de vocês para o reino foi bem sucedido. Na sequência, vem a parábola do bom samaritano, um homem que trabalhou e tinha em seu coração o amor genuíno. Não é à toa que na sequência vem uma história falando sobre o melhor lugar. Porque muitas vezes nós estamos no meio dos 72, cumprindo propostas. Nós estamos procurando amar como um bom samaritano. Mas nem por isso nós temos escolhido a melhor parte. Não adianta ter serviço cristão se o coração não está com o Senhor. Não adianta ter amor cristão se o coração não está com o Senhor. Eu me lembro até hoje, quando eu comecei o seminário, uma irmã valorosa, de outra igreja, ela sentou comigo e ela falou, Felipe, eu tinha 17 anos,
E aquilo gravou na minha mente. Ela falou: nunca deixe nenhuma leitura, mesmo que seja da Bíblia, substituir o seu tempo devocional. Porque o seu tempo devocional é o tempo que Deus fala diretamente com você. Quando você está no seminário, você lê livros sobre Deus. Você lê lá a história do Antigo Testamento, você vai lendo cada livro, e aí você tem vários versículos que você lê no meio. E a falsa impressão de ouvir da palavra de Deus, eu estou bem. Como acontece muitas vezes na leitura anual. Li um monte de coisa e acabei. O tempo com Deus é um tempo de meditação. Você para e fala: Senhor, fale comigo. Fala comigo, eu quero ouvir sua voz. Eu quero ouvir o Senhor. Não ouvi, volta e lê de novo, porque Deus não é mudo. Você e eu somos surdos. Isso é diferente. A questão está na nossa expectação. Volta e faz de novo. Eu garanto para você, Deus vai falar, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva para mim e a sua vida. Ela é viva para o mundo agitado que nós vivemos, para trazer as respostas para o nosso coração. A única coisa mais importante do que cumprir nosso ministério é sermos ministrados também. Você precisa ser ministrado diariamente por Deus. E a única maneira de fazer isso é investindo tempo e tempo em devocional. E para a gente terminar, não é errado estar cansado. Não é errado sentir-se sobrepujado ou passar por fases de completo caos. O que está errado é viver uma vida de loucura maior do que queremos por tempo menor do que Jesus, por termos menos de Jesus do que necessitamos. Quando a gente tem tempo na presença de Jesus, a gente sabe priorizar as coisas. Como o pastor Marcos falou, concluindo, não é que eu olho para o outro e começo a mirar no outro e falar o que ele devia fazer. Eu olho para a minha vida e eu vejo que se eu estou agitado, é porque eu preciso sentar aos pés de Jesus. Se você está agitado demais, tenha tempo com Deus. E Ele cuida da agitação. E Ele vai te ajudar a colocar as ocupações no lugar certo. Isso é promessa. Isso é promessa. Então o livro não vai trazer a solução para você de como ter mais tempo, mas de como usar melhor o seu tempo. E a melhor coisa é: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus disse isso, o Sermão do Monte, primeiro sermão dele, Mateus 6. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Para isso a gente precisa de tempo. Se o seu trabalho é a sua prioridade, se você consegue chegar meia hora antes para não perder o ônibus, se você consegue colocar excelência no que você faz no seu trabalho, mas você não tem tido o seu tempo devocional, você não tem buscado o reino de Deus em primeiro lugar. Se a sua família é a sua prioridade e você investe de tudo para que no final do dia todo mundo tenha comido bem, a pia esteja em ordem, você tenha cumprido todos os seus afazeres, mas você não teve tempo com Deus, você não tem buscado ao Deus em primeiro lugar. Se os seus estudos estão em dia, você é o melhor aluno naquilo que você faz, ninguém é melhor que você tem as melhores notas porque você quer viver para a glória de Deus, mas você não tem priorizado o seu tempo devocional, você não tem buscado o reino de Deus em primeiro lugar. A única maneira de buscar o reino de Deus em primeiro lugar é investindo tempo nas coisas de Deus, com Deus em primeiro lugar. E sabe o que vai acontecer para a gente concluir? Se eu priorizo o meu tempo com Deus, eu seria o melhor funcionário, seria o melhor membro da minha família e eu seria o melhor aluno, porque Ele acrescenta o restante e Ele me dá sabedoria na administração do meu tempo. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente. E o conselho sábio que Deus nos dá é: escolha a melhor parte. Amém? É assim que o livro acaba. E eu quero te convidar então nessa semana a pensar em algum aspecto da aula, né? E colocar das aulas todas que nós tivemos do livro e pensar que ponto te chamou a atenção. E a semana que vem a gente vai ter uma revisão sobre os pontos que mais chamaram a atenção para começar um estudo de 4 semanas daqui 15 dias. Então a gente vai estudar sobre os 4 adventos a partir da última semana de novembro. Tá bom? Faça isso, não me deixa aqui no vácuo, né? Dando aula de revisão sozinho. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Tá? Prioriza aí marcar algum ponto na semana e me manda. Então, se vocês não mandarem, eu vou ter que pedir, tá bom? Então, se eu pedir para você, é porque ninguém está mandando. Deus, obrigado por esse tempo juntos. Obrigado por Jesus Cristo. Ensina-nos a escolher sempre a melhor parte. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Até a noite, amém? Você falou, você tem que vir.